A gente hoje vive uma cultura que tudo é trauma. E tem coisa que não é trauma, é vida real. Ser sustentável é você se administrar melhor. Por exemplo, eu tenho ficado muito preocupada que existe uma cultura, e tudo é uma questão de dose, né? Que hoje se fala muito em trauma. O trauma é real, tá? Mas o que está acontecendo é que hoje tudo é trauma. Trauma não é exatamente o que acontece, é como eu reajo. Porque se eu estiver preparada ou for resiliente para lidar com uma situação, ainda que traumática, aquilo não se configura a longo prazo um trauma para mim. Então nem sempre o trauma para um vai ser para o outro. Exatamente. Porque não é exatamente a situação, é como você reage a ela. Se você reagiu mal, paralisou, não enfrentou, isso te traumatizou. Entendi. Por exemplo, todo ser humano é exposto a trauma. Mas o que eu vivo vendo hoje é que as pessoas têm trauma por qualquer coisa. Mas será que o que estamos chamando existem traumas são legítimos? Principalmente a partir da reação. O da chupeta, por exemplo, fiquei surpresa. Eu não sabia que tinha essas pessoas que precisavam da chupeta. Que ficam fixadas num momento traumático da infância. E buscam conforto, né? A gente conversou sobre isso. Primeiro inverso, se eu não me engano. Não, foi o segundo. Segundo? Foi o segundo inverso. Acho que foi, não sou muito boa disso. Ter muito cuidado que a gente hoje vive uma cultura que tudo é trauma. E tem coisa que não é trauma, é vida real. Por exemplo, eu adoraria falar para todo mundo que trabalha comigo, tipo assim, ai, que maravilha, isso está fantástico. Tem coisas que não estão legais. Eu tenho que chegar lá e falar assim, olha só, até aconteceu isso, acho que ontem, eu mandei um recado pro Douglas, e falando, Douglas, quem é que fez a revisão desse corte? Aí ele, não sei quem. Eu falei, o corte acabou começando uma frase e acabando a frase. Não acaba a frase. O corte está bom. Tem início e meio, mas não tem um fim, né? Mas ou cortava antes, ou então, se eu abrir um novo pensamento, tem que concluir aquele pensamento. Aí, não, peraí, deixa eu ver, E aí o Douglas, não, mas tá ótimo. Eu falei, não, tá ótimo, o conteúdo tá ótimo. O problema é que ele não finda. Ou finda antes ou finda depois. E aí depois ele falou, entendi o que você quis falar. Aí foi até o Meg que fez o corte. Eu falei, diga ao Meg que isso não tira em nenhum momento o mérito dele, que é o melhor videomaker que a gente tem. Mas eu acho que ele cochilou, alguma coisa aconteceu, que ele deixou entrar um outro pensamento e cortou no pensamento. Eu fiquei como se fosse um grito parado no ar. Então eu fiz assim, não sei o que lá. E aí depois, pá! Esse depois parou. Aí cortou. Aí depois, todo mundo, não, realmente. Se eu não puder ter liberdade para falar isso com a minha equipe, vai ser difícil. Mas às vezes o trauma é muito mais no como do que o que, não? Por exemplo, igual, do jeito que você falou, foi tranquilo, mas se você chegou aquele chefe chato... Não, mas eu acho que hoje... É porque assim, o Douglas já é um cara mais da tua geração, quer dizer... Mas hoje a gente está tendo uma coisa que tem gente que quando a gente fala... Ou faz uma questão, olha, tá legal, mas eu gostaria que você fizesse dessa forma. Traumatiza, Ofende. Tudo traumatiza, tudo ofende. Sabe? Eu acho que existem coisas que realmente traumatizam. Uma violência, um assédio moral repetitivo, uma coisa. Agora, a gente hoje está vivendo um momento que você não sabe como fala para uma pessoa que não tá legal. Tem que polir tudo, né? Tem que polir tudo e é assim, se não traumatiza, é trauma ou é dificuldade de lidar com a vida real? É fricção, né? Porque assim, se a gente pensar, a vida vai arranhar a gente. E eu não estou falando isso porque sou eu e o mundo inteiro. A vida nasce, Gabriel, de um grande atrito. O que é a vida? Caramba. Um óvulo e um espermatozoide. O que o espermatozoide faz? Fecunda, né? Fecunda. Ele fura. Aquilo existe uma fricção, um atrito. A vida nasce do atrito. Atrito nós teremos o tempo todo na vida. Então, a gente tem que entender... Mas o que está acontecendo que essa galera não está conseguindo lidar com esses atritos? É uma ansiedade? Vem de onde que vem isso? Eu acho que vem de uma geração... nós tivemos uma geração anterior, 2 ou 3, em que
houve uma época que a geração seguinte sempre podia mais que a geração anterior. E esses pais que passaram a poder mais começaram a oferecer tudo aos seus filhos, como tipo assim, não quero que meu filho passe pelo que eu passei, não quero que meu filho passe, eu quero que meu filho tenha carro porque eu levei não sei quanto tempo para comprar um carro, eu não quero que meu filho passe por isso. Dá tudo de mão beijada, seu filho não sabe o real valor da coisa. E aí, quando ele vai para o mundo real, que o chefe fala, não, isso aqui não tá legal. Como não tá legal? Porque a gente teve pais que apostaram que iam dar tudo para os filhos e isso ia ser bom. Tudo não é bom, escassez demais não é bom, existe um meio termo. Nossa, mas aí eu tô pensando, né? Porque é um tipo de coisa que eu pensava, assim, quando eu tiver um filho, vou dar tudo que eu não tive pra ele. Aí você falando isso agora, eu falo, caramba. Não faça isso. Aí como é que eu vou trabalhar se eu não... Aí como é que a gente faz? A gente não pode dar tudo, mas também a gente não pode deixar de dar, né? Como que... Por exemplo, a geração Z, existe um percentual de jovens formados que nunca trabalharam. Nunca. Caramba. Por quê? Porque eles vão para o primeiro estágio, se frustram, voltam. E todo mundo quer escolher um emprego. Ninguém quer começar de baixo, né? Tipo assim, fez faculdade, fez tudo, ele quer começar já onde? Lá em cima. Com certeza. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.